lá longe, na Penha, na Mariana, no próprio teatro onde eu estreiei, Macunaíma, no São Pedro, pegava o bondinho e ia lá ver. Então eu acho que cinema e teatro, mas era mais cinema depois, né? Mais cinema. E eu fui vivendo. Aí um dia eu trabalhava no... Aí meu pai me colocou para trabalhar no laboratório, né? Para aprender, você tem que aprender essas coisas, né? Na porrada, né? Tinha que aprender. Trabalhei em laboratório de carregar coisas para baixo e para cima. Era muito fuleiro. Aí ele conseguiu, através de um amigo, conseguiu que eu entrasse na prefeitura, office boy. Então eu fui de office boy na prefeitura. Eu não sei como é que eles me aguentaram lá. Deixava, todo mundo estava em ordem com os seus arquivos, arquivistas. Todo mundo recebia uns negócios para colocar no arquivo, colocar. A minha mesa estava repleta de coisa. Santo homem, o senhor Durval, santo homem que ele permitia minhas besteiras, né, minhas loucuras. E aí foi aí que nesse lugar que eu conheci o Osmar. Né? Osmar Rodrigues Cruz. E eu falei, você faz teatro, está interessado? Ele me levou lá no teatro, eu fui. Eu ia fazer os espectros do Ibsen, né? E falei para ele, queria assistir, porque ele gostava de teatro, porque desde a infância ele via teatro também, né? Eu dei uns ingressos para ele, dei um camarote no Municipal para ele e a turma dele. Em 48 eu montei uma peça chamada Adeus Mocidade. E convidei ele para fazer, era uma pensão de estudante, né? A peça é italiana, a tradução do Falto Viano. Eu dei um papel de estudante para ele. Ele se virou bem, viu? Como estreante, como nunca tinha pisado no palco. Ele se virou bem. E eu fiz uma peça lá, esqueci o texto, em determinado momento. Eu estava tão à vontade, tão naturalmente à vontade, que era a minha deixa, me deu pânico, eu não sabia o que fazer. O Osmar pode comprovar isso. Eu saí de cena, eu não queria mais saber nunca mais de voltar para o palco, né? Eu acho isso que depois, né, não quis ser ator, não quis ser diretor, porque eu não queria mais passar por aquele... Eu tenho trauma de pensar, de estar no palco, né? É traumático. Mais tarde, eu fui montar a nossa cidade na Escola Politécnica, no Grêmio Politécnico, aliás. Ele queria fazer um teste, mas ele não fez o teste comigo, porque ele pensou, Antônio vai sair, né, em pânico do palco. Fizemos um teste para fazer o papel do George Gibbs, que é o rapazinho da peça. E ele entrou no teste. Só que tinha uma comissão selecionando. Ele não foi, aí eu me senti assim, né, excluído. E ele até hoje não entende isso, ele acha que fui eu que podei ele. Ele não aprendeu nada comigo. Ele aprendeu uma coisa, que foi o amor pelo teatro. Isso a gente nunca deixou de lado. O amor pelo teatro era a coisa mais importante da vida da gente. Olha que a família ficava louca da vida com a gente e tudo, mas foi o amor pelo teatro, coisa que ele tem profundamente e que ele utilizou com o talento dele da maneira mais preciosa do mundo. Agora faz com a posição correta. Aspira pelo nariz, diafragma, e expira pela boca, peito caindo. Não, 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 não! Em cima dos isquios. Fica travado aqui, né? Aqui, ó. Trava aqui o peito. Trava. Agora vai. Tá perfeito? Tá redondinha a respiração? Outra. Quer dizer que fica assim no foco, tá?
Outro. Você falou pra gente que tá trabalhando com uma alta psicologia e não com uma baixa psicologia. A baixa psicologia burguesa, pequenininha, que busca o conforto, né? Que busca o consumo, que tem prazer com essas coisas. O poeta não tem prazer, é bom que tenha, não é bobo deixar de ter, você também quer ter, né? Mas não é essa a finalidade dele. Do poeta não é essa a finalidade. É lógico, entre um uísque ruim e um uísque bom, o poeta prefere o melhor, quando é bobo. Ele é um cara que já sabe das coisas, ele quer as melhores coisas, mas não como consumista, mas é pelo prazer, né? É o prazer de tudo, o prazer de viver, a alegria de viver, né? As coisas melhores, né? Da civilização. Se os homens suaram tanto para fazer o melhor vinho do mundo, o pior como pegar o pior, pô. Aquele é o melhor. É um fazedor, o que faz o melhor vinho do mundo é um fazedor, ele tem a sua autoexpressão. Ele conseguiu a sua autoexpressão. Então eu quero coisas de pessoas que tenham autoexpressão, que tenham. Agora, de mediocridade eu não quero. Vinho medíocre eu não quero, né? Doce medíocre eu não quero. Eu quero coisa boa. É verdade ou não? O poeta quer isso, ou não? Sim. Por que você não dá um grande salto? A ansiedade acaba atrapalhando todo esse processo e as informações acabam não descendo, apesar de serem ótimas, né? E acho que é questão de tempo. E tá alerta, tá atento ao que está acontecendo e é isso. Mas o processo não é só um processo exterior. Tem que haver um processo interior dentro de você. Que é o de O que está faltando você fazer o clique? Para ligar o rádio dentro de você, liga o rádio. É isso que eu tento descobrir. O que está faltando? Onde que está o estalo? Isso acarreta um certo sofrimento, viu? Porque a gente tem que... Enquanto a gente não beija a lona, a gente não dá o salto. Uhum. É que nem piscina, né? Você vai indo, está indo, vai indo. Enquanto você não chegar no fundo, você tem que chegar no fundo para ter um impulso para voltar à tona. Você tem que chegar no fundo para ter um impulso para voltar à tona. Uhum. Mas você não chegou no fundo. Eu acho que vocês ficam ouvindo, vocês ficam se ilustrando, só se ilustrando. Mas eu não quero que vocês se ilustrem, eu quero que vocês se transformem. E para ver transformação é um parto. Ok, você tem que parir você, um novo ser em você. Ok? Influências dessas coisas de Kafka, depois de Sartre, depois de Camus, o existencialismo. Quando entrei no Centro de Estudos Cinematográficos, né, aí eu assisti pela primeira vez a Joana d'Arc do Dreyer. Fazendo aquele tipo de direção, eu acostumado com tudo que era filme de Hollywood, né? É um bom cinema, né? Nickelodeon, Wallace Beer, que eu gostava, né? Spencer Tracy, né? Essas coisas todas. Ali eu vi outras possibilidades, que eu não imaginava isso. Então foi um golpe que eu tive quando eu vi a Joana d'Arc.
quando eu vi a Joana d'Arc do Dreyer, eu fiquei bestificado. É uma impressão daquele negócio que se discute muito a respeito do Bob Wilson, que ele me influenciou sim, embora eu possa falar que não, embora para falar assim, mas ele me influenciou porque eu vi que se podia fazer outra coisa no teatro, lidar com o tempo e o espaço de uma outra maneira. Mas a vida foi continuando, aí acho que foi nesse momento que comecei a frequentar mais a biblioteca municipal, a porta da biblioteca municipal, né, onde tinha assim, um pessoal legal que dava, né? E a gente ficava falando, eles ficavam falando, eles falavam mais do que eu falava, né? Porque eu vinha de outra área, né? Eles falavam, eram mais cultos, mas aí eu comecei também, né, a querer pegar né, um pedacinho para mim das coisas, né? Comecei aí, o Centro de Estudos Cinematográficos mudou para 7 de abril, aí comecei a frequentar o Museu de Arte Moderna, comecei a ver tudo que é exposição lá, e a ver lá no barzinho aquele pessoal todo, né, famoso, né? E comecei também ali a frequentar a Cinemateca, que tinha um acervo extraordinário. Aí começou a minha vida, o acervo extraordinário que tinha. Aí eu vi todos os filmes mudos importantes, pena que tudo isso se queimou. São Paulo, terça-feira, 29 de janeiro de 1957. Violento incêndio na filmoteca do Museu de Arte dos Diários Associados. Filmes e revistas de alto valor histórico destruídos pelo fogo. A influência de coisas comecei a ver, e aí eu comecei a pirar, né? A pirar. Eu vi de outras possibilidades que podiam existir, não somente aquele cinema que eu via, né, no Recreio, Dom Pedro II, Santa Helena, Odeon, era outro tipo de coisa, não era mais americano, né? Então eu comecei a ver, aí começou a me dar, né, Buñuel, comecei aqueles, né? Aí eu conheci muito cinema mudo, então eu conheço mais ou menos, razoavelmente bem o cinema mudo. Até hoje eu não sei se eu gosto mais de cinema ou de teatro, né? O teatro, quando é bom, mas é raro ser bom, é melhor que qualquer cinema, mas é raro você ter essa sensação de que teatro é melhor que qualquer cinema. Por isso eu prefiro o cinema, porque quase nunca é bom o teatro, né? Raramente eu tenho... É impactante o teatro para mim, e é fundamental que me transforme em alguma coisa. A Joana d'Arc do Dreyer me transformou, o Bob Wilson me transformou, o japonês me transformou, o Kazuo Ono. Coisas que me transformam, que pega a minha cabeça e dá uma virada, uma guinada. Foi no Centro de Estudos Cinematográficos que ali a gente começou a ensaiar para televisão as primeiras coisas, né? Que com a turma da biblioteca, era o Manuel Carlos, que hoje é produtor, escritor, né? Produz e escreve. Eu fiz uma peça com ele, que foi eu não gosto de falar a palavra, o Lazzaretto, como é que é em italiano? Esqueci o nome. La Patente. E eu fiz o Lazzaretto com ele, e aí começamos, eu com o Osmar, nós revezávamos a inauguração do teleteatro realmente, ao vivo, né? E o Dermival Costa Lima era o diretor da televisão. E ele queria fazer um teatro das segundas-feiras. E o Carlos Jaqueira, então, me indicou. Aí eu falei pro Carlos Jaqueira, olha, mas não vai dar para fazer uma peça por semana. Convido o Antunes, ele faz na semana seguinte. O Dermival topou e eu fazia uma semana, ele fazia outra, né? Eu estreiei com o Imbecil, ele estreou com o Urso do Tchekhov.
no municipal, o Décio foi, o professor Décio de Almeida Prado, puxa vida, que maravilha. Ele foi, não sei por que ele foi no domingo de manhã, uma coisa lá, de ver uma madorada fazer aquilo lá, né, domingo de manhã, pergunta se eu vou, de manhã no Teatro Municipal, o Décio foi assistir, não sei por que deu na TV, ele foi me falar comigo no camarim, ontem, eu vi Décio também da Prada, né, e se eu estava interessado em ir para o TBC. E ser assistente do TBC, porque ele via algumas coisas lá. Eu falei, pô, quem não quer, né? Eu fui pro TBC. Estava o TBC naquele sucesso todinho. E nesse ínter, como eu já tinha sido assistente de uma peça, eu conhecia a Bela, porque desconhecia, em São Paulo todo mundo se conhecia. E aí eu fui fazer teatro infantil, uma espécie de circo que eles armaram na Praça das Bandeiras. Eu fiz Chapeuzinho Vermelho. Uma versão que entrava Valmor, entrava Fábio Sabag, sabe que entrava todo mundo e eu fiz lá. E aí já foi conhecendo com o teatro infantil. E aí saiu no jornal, que viram o teatro infantil, gostaram muito. Isso foi comentado no TBC, né? Foi legal, né? Aí o Abelardo me convidou, já que eu tinha contato com a Alicete Bruno, me levou para fazer o Weekend. Mas eu continuei depois, eu voltei do sucesso do Weekend, eu voltei para o TBC. Aí fui assistente do Zeminski, fui assistente do Celli, Bolini, Zeminski, Celli. Fui no TBC para aprender. Eu fui para aprender. Eu queria aprender o ofício. O Zeminski, ele me impressionava. Agora, com o tempo, eu vejo que a gente podia chamar isso, hoje em dia, com má vontade, porque ele era um romântico também, né? Era um pouco estereotipado certas coisas, mas me impressionava aquilo. Ele fazia um malandro brasileiro, que era joia, bicho. E era um polonês, como é que ele conseguia fazer aquilo? O Zeminski me fez interessar muito pela interpretação. E hoje em dia, não para contestar. Não contesto o Zeminski porque ele foi um pai, assim, foi uma luz. Mas foi através dele que eu desenvolvi outras maneiras, outras coisas. Eu não abro mão da técnica, não abro mesmo, como o Zeminski também não abria. Poucas pessoas eu tenho respeito profundo, assim, de amém. O Zeminski é uma das pessoas que eu faço amém. Aliás, todas aquelas pessoas com as quais eu aprendi, muitas vezes eu não soube valorizar devidamente. E me aborrece e fico triste porque eu não pude, naquele momento, né, repor alguma coisinha de tanto que eles me deram, me favoreceram. Eu me comovo. Zeminski está entre essas pessoas, né? Bolini está entre essas pessoas. O Bolini me deu chance no TBC de ensaiar uma cena com o Renato Consorte, Vá com Deus. Um pouco antes, eu acho que, de fazer o espetáculo da Anicete Bruno, o Weekend. E qual que foi a minha alegria? Que essa cena foi aplaudida em cena aberta, é uma das primeiras cenas e foi aplaudida de cara. Então isso, na época, o ego, né? Hoje em dia, não. Eu vejo que, puxa vida, que bom que eu sou aceito, né? Que bom que eu sou aceito pela comunidade, né? Sônia Maria. César Claro. Lia Borges de Aguiar. Newton Prado. Maria Vidal. Dionísio Azevedo. Beto Loi. Júlio Nagibe. Flora Geni. Raul Peravantin. Vidal. Não sei, depois é que eu fui para televisão, depois é que comecei, o Rogério Jacob me levou para a TV Paulista, que era na esquina da Avenida Paulista, ali, Paulista com a Consolação, um prédio que tinha TV Paulista. Depois eu fui para Tupi, aí trabalhei na Tupi tantos anos, eu fazia programa de arte, um programa que levava todos os grandes artistas. O Antunes já era muito criativo, muito importante na televisão. Ele não fazia muita coisa na televisão, mas o que ele fazia era sempre muito bem feito. Nós tínhamos um programa, era ao vivo, era uma grande escola dos atores que tiveram a sorte de fazer a televisão ao vivo, porque você precisava ter rapidez de raciocínio, você precisava ser inteligente, você precisava estar atento, você precisava ter estudado realmente o seu personagem,
Porque se você errasse alguma coisinha, você tinha que consertar na hora e consertar bem. Procurar consertar bem. Às vezes a gente também errava, claro. Às vezes tinha uma câmera que pegava a gente passando de um cenário para o outro, uma maçaneta na mão. Mas sempre se fazia o possível para consertar legal e bem. Foi o início da televisão. Eu não fazia só teatros e histórias curtas brasileiras. Eu também fazia outros programas de música, de orquestra. Mas tem um programa que eu fazia semanalmente, 2 programas semanais que eu tinha que eram legais. Um chamava, num período foi o Entreato. O Entreato era um programa que eu levava os espetáculos que estavam em cartaz em São Paulo. Eu pegava as cenas e levava o diretor, fazia uma entrevista com o diretor e fazia uma cena de espetáculo. Todo sábado eu fazia isso na hora do almoço. Né? E ao vivo, não tinha tape, não. O TV Arte era um programa meio maluco que eu fiz, que eu levava os artistas, os grandes artistas, né, a levar todas as suas obras, né, para o estúdio da televisão, obras importantes, em cima de um caminhão, caminhonete que se chegou a estar perdido. E se colocava tudo na parede, essas obras, né? O Volpe eu levei com as telas todas num caminhão. Puta louco, né? Marcelo Graça, todos os pessoal, era muito louco. E esse teatro era de pintura, de escultura, de poetas, então eu fiz muitas coisas de músicos, sabe, meio um pouco underground, então eu vi até Piva, né? Esse pessoal meio maluco, mas lindo, né? Um pessoal lindo, maravilhoso. Então, essa paixão que eu tenho por cinema, teatro, pintura, tudo isso, e literatura, na porta da biblioteca, eu tive muita sorte. Eu peguei um momento sortudo, que ainda tinha reminiscências ainda do modernismo que veio, né, do mar, do Oswald, ainda tinha requisitos, né, das coisas, né. E eu peguei esse momento, que foi um momento muito precioso, né. Eu tive sorte de nascer num momento legal, né. E não vou ter a sorte de morrer em nenhum momento tal. A primeira coisa que eu fiz com Antunes não foi teatro, foi em televisão. Uma peça nordestina, inclusive que eu não lembro agora o nome, mas lembro de uma outra, que era do Nil, Além do Horizonte, nós fizemos também. Mas acho que o primeiro contato com Antunes realmente foi a qualidade humana que ele me passou, não é? E de uma certa coisa meio bruxa, assim, pelo menos na época eu quis acreditar. Porque ele me viu fazendo Dias Felizes quando eu comecei, no Teatro de Arena, e fui me procurar no camarim e disse que ia ser um grande ator. Quer dizer, para uma pessoa que está fazendo sua segunda peça, que se achava péssimo, uma pessoa como ele dizer assim já impressionava muito. Então nossa amizade começou mais ou menos por aí. Não é? E Antunes já era muito conhecido, porque Antunes tinha aquela roda da biblioteca que ele frequentava, junto com o Flávio Rangel, Manuel Carlos e outros e tal. E então já se falava muito dele, né? Pelas ideias arrojadas que ele tinha e pela forma meio desrespeitosa que ele se comportava frente ao teatro que se fazia na ocasião. Então já para mim, já nasceu para mim na minha cabeça naquele momento uma espécie de guru e que me acompanhou durante a minha vida inteira. Sempre que eu faço uma peça, eu sempre uso Antunes como referência. Depois da sua estreia dirigindo o Teatro Íntimo do Sete Bruno, em 53, Antunes Filho teve pouca possibilidade de trabalhar no teatro. Ele ficou mais fazendo televisão mesmo. Isso porque o jovem encenador brasileiro naquela época não tinha muita aceitação pelas principais companhias que eram formadas justamente por atores que saíam do TBC. E esses atores acreditavam mais nos diretores estrangeiros. Mas alguma coisa estava se modificando no panorama como um todo. O surto de industrialização em São Paulo se torna um polo industrial muito importante, o maior da América Latina, nesse período, né, com a implantação da indústria automobilística. E isso traz transformações importantes na sociedade,
que se reflete nos meios artísticos. Então, nesse período é que surge o cinema novo, surge a bossa nova, tudo mais, e o teatro também começa a entrar uma nova fase. Em 58, em janeiro de 58, a estreia do Eles no Black Tie no Teatro Arena consagrou essa virada. Então, no teatro, o teatro começava já a se preocupar com esses novos encenadores brasileiros que tinham a linguagem dessa plateia e conheciam essa problemática brasileira. Assim é que Antunes volta num grupo formado por jovens atores que se chamava Pequeno Teatro de Comédia. E estreia o Pequeno Teatro de Comédia com uma montagem impecável de O Diário de Anne Frank. Nessa montagem, o Antunes já revelava suas inquietações, a sua vontade de renovar. Muitas vezes eu não sei, eu vejo um status quo, né, cultural que está. Eu não sei se naquele momento eu estou combatendo aquele status quo cultural, ou se aquilo está me sufocando e eu tenho que me livrar daquilo. Eu não sei se é uma libertação ou se é uma contestação. Eu quero sair da coisa ruim, eu quero sair dessa massa negra que está me envolvendo, essa uma cultura teatral, uma cultura pictórica. Eu quero sair disso. Então eu faço a coisa. Não sei se eu quero sair disso, eu quero ir para outros espaços e outros tempos, ou se estou fazendo aquilo de propósito contra aquilo. Mas se você me perguntar, é uma ou outra, eu falo, não sei. Pode ser ambas, talvez, não sei. Mas ambas não são, não acho que será. Ah, não sei. Eu nunca sei nada, bicho. Mas a solidariedade humana foi sempre a minha chave. Sempre. Tudo que eu faço é solidariedade humana. Eu não saberia viver se eu não fosse uma pessoa que procurasse ser solidária à comunidade. Isso não quer dizer que eu tenho que ser solidário ao chato. É diferente. Tem sempre uma ideia superior. É meio modernista a minha ideia, mas eu sempre, quando eu faço alguma coisa, não tem sentido se não existirem os outros. Não sei se são utopias, né? Mas essa utopia minha é muito nebulosa, não sei distinguir bem, mas o meu maior prazer, eu não sei se isso vem de maneira, né, no arcaico que eu trago. É a vindima, é a festa da vindima, é o povoado, não sei se vem do meu pai e da minha mãe, que lá de Portugal, daquelas coisas se veio. Mas não há nada mais bonito na vida do que todos trabalharem juntos, todos fazerem um negócio bonito, trabalharem e produzirem alguma coisa bonita e depois todo mundo se abraçar. Aquela fase todinha foi uma influência muito grande do cinema, né? Vivi uma fase cinematográfica, era muito cinema, né? Então, eu procurava fazer a peça 1000 vezes melhor que qualquer filme. O filme fizeram assim, eu vou fazer 1000 vezes melhor, né? Era um desafio que eu fazia com o jogo, que eu fazia comigo mesmo. Eu tentava fazer. E fazia muito bem mesmo, né? Você vê Plantão 21, as pessoas foi um negócio lindo, tudo. A Frank não tinha sido feito em cinema ainda, né? Mas Piquenique, aí eu perdi pro cinema. O Joshua Logan ganhou, né? Faltou alguma coisa. O cenário era lindo, Túlio Costa. Mas eu procurei esta coisa, né? Eu era a cabeça cinematográfica. Eu não posso ter um tempo mais, né, de falar, uma sintaxe antiga para dizer. Por exemplo, quando eu adapto uma tragédia, adapto qualquer obra, eu já estou no outro tempo. Não porque eu quero estar no outro tempo, porque eu sou influenciado. Eu nasci cinema, eu vivi cinema. Então meu tempo não perde tempo com bobagens. Agora, isso não quer dizer que quando eu adapto, eu jogo fora qualquer metáfora do autor. Eu tomo cuidado. Eu vou na linha de força dele, sei o que ele quer dizer, eu corto um trecho todinho, mas ele tem, opa, isso aqui é importante, ok, vou pegar por outro lugar. Eu tenho um respeito terrível pelos autores, mas a minha cabeça é de uma outra sintaxe, eu não posso ter a sintaxe de 1925 do cinema, né? Eu já tinha feito teatro infantil quando fazia rádio. Foi uma experiência legal também, mas era uma coisa precária. Aí eu fui convidada pelo Antunes, torno a dizer que eu tive sorte de ser convidada por ele para fazer o Plantão 21. Que tinha um elenco
gente maravilhosa e gente que já fazia teatro. E eu estava estreando no Plantão 21, eu fazia a Mary McLeod, que era a mulher lá do detetive, que foi inicialmente feito pelo Jardel Filho, e que depois teve um acidente e entrou o Mauro Mendonça. Havia o Felipe Caroni, havia a Irina Greco, Maria Célia, Maria Helena, a gente maravilhosa, gente de teatro. Para mim foi o início dessa carreira de teatro. O cenário do Plantão foi uma coisa que foi inovada também, foi uma estreia de cenário. Era uma delegacia com dois planos. Então, isso também foi um acontecimento. Né? O Plantão 21 realmente foi uma coisa maravilhosa. Se ensaiava muito. Antunes, já naquele tempo, isso foi em 59, no final de 59, já era muito exigente, quase matava a gente de ensaio, de ensinamento. Se ficava horas e horas e horas e horas ensaiando, que é maravilhoso. Quando você entra no palco, você entra sabendo alguma coisa, estando certo. Já naquele tempo, o Antunes era o Antunes de agora. Era o Antunes exigente, o Antunes genial. De distância eu quero exigente assim. Insiste em fazer careta de trás para frente. Por que as pessoas insistem em fazer o ombro preso de verdade, de trás para frente? Que altera toda a respiração. Qualquer músculo indevido, o que acontece? Altera a respiração. Não somente altera a respiração. Tentando segurar aqui. Eu quero fazer uma coisa, como é que eu faço? É desespero que me dá. A ansiedade só me dá desespero. Porque então eu estou tranquilo, vou fazer qualquer coisa, estou nervoso. Eu estou mentindo isso. Porque se eu ficar de verdade, que nem a Susan outro dia, né? A Susan está fazendo o papel, ela está fazendo o clima aqui para fazer o papel, clima aqui. Se eu faço o clima aqui, o que acontece? A menina faz o clima aqui para fazer o papel. O que quer dizer isso aqui? O que acontece? Eu estou na projeção. Ela está aqui, ó. Estou sentindo aqui. Aqui não sente porra nenhuma, bicho. Não sente nada. Senti aqui, ó. É aqui que você sente. Só na cervical você sente. Se eu faço o clima aqui, estou ferrado. Estou ferrado. Um ator faz clima? Não, ele pode fazer clima por aqui, eu vou fazer clima por aqui. Nada cervical. Aqui que residem as emoções. São sempre as emoções do imaginário. Que é o eixo, né? É o vórtice que vai na nuca, é projetado, entendeu? A luz, não a voz, a luz. Então tudo que eu projeto é aqui por trás. Aqui está o arquiteto, aqui está o poeta, aqui está o quê? O canastra, o canastrão. Hã? Fiquei maravilhado com o Arlequim do Estrela. Eu queria ir, eu queria conhecer um pouco o Teatro do Estrela. Aí eu consegui isso, essa bolsa, fiquei maravilhado e fui, né? É bem um pobre coitado lá, um caipirão, né? O que é isso, Europa, né? Que sempre se falou, fotografia, cinema. Aí me colocaram na galeria para ver os ensaios, na galeria, para ver os ensaios de Estrela. Comecei a ver Brecht. Sabe que o Brecht, muito tempo antes da Europa falar de Brecht, não se falava, o Rogério Jacob falava muito em Brecht aqui. Rogério Jacob, cara maravilhoso, né? Não é um poetão. Como diretor de teatro, não sei, ele dirigiu Mentiroso maravilhosamente bem. Mas como cabeça, como poeta, ele era extraordinário. Eu acho que foi uma outra grande influência que eu tive e que sempre agradeço a ele. Né? Então, vi o Brecht, a ópera dos Três Vinténs dele. Mas a Europa foi menos o aspecto teatral. Foi mais o aspecto pictórico.
de conhecer todos os museus. Foi de pegar, entrar no museu e não saber nada. E aí vai indo, as referências, você vai indo, aí você vai, é esse que é bom, é esse que é bom. Eu me treinava para saber. Depois eu ia conferir nos livros no início. Batia. Eu não via os livros antes, eu via lá, via. Meu olho tem que estar bom. Via, depois voltava, retornava. Ficava às vezes semanas no mesmo museu, até sacar. Então, isso eu queria educar o meu olho. Mas, na verdade, não é que eu queria educar meu olho. Eu me comprazia tanto com o Fra Angélico, com essa gente toda. Eu ficava horas, às vezes, diante de uma tela, não mais porque eu queria aprender, eu queria curtir, sabe? Então, de manhã, quando abri o museu, às vezes só funcionava de manhã, não sei, se era verão, inverno, não sei eu, só funcionava tantas horas. Eu ficava lá, vendo aquilo com lágrimas nos olhos. Ele estudou muito, aquela viagem que ele fez para a Itália foi muito boa também, né? Fez muito bem para ele. Depois aquele estágio que ele fez no TBC ajudou muito a ele. Deu um conhecimento técnico para ele muito bom. Acho ele um super diretor de teatro. Eu gostaria de ter feito o que ele fez. Agora, dentro do SESI, então, eu parti para fazer um teatro popular. Que, graças a um esforço muito danado que eu fiz, foi fazer o ingresso gratuito, né? E popularizar o teatro, fazendo peças de nome, peças de autores bons, tudo. E foi, mas é uma pena eu não ter tido coragem de fazer o que ele fez. Ele teve coragem. Ele partiu e partiu muito bem. Acho que ele é um dos melhores diretores de teatro que o Brasil tem, se não o melhor. Porque ele tem uma ideia de teatro, ele conhece tudo de teatro. Eu sou sua mãe, eu tô falando numa companheira pro céu. Você já é, mãe? Mas não tem nada a ver com mulher, Joaquim. Nenhuma mulher seria com você, mãe. Pra que casar? Porque homem carece de cuidado diferente demais. Eu só casava com uma mulher igual a você, mas não tem pai no mundo que culpa tenho eu. Pai é mãe, mulher, Joaquim. Eu já disse que eu não vim no mundo pra essas coisas, mãe. Eu vim aqui pra guiar. Eu sempre estou dizendo essa sorte de trabalhar com um diretor de teatro como Antunes, porque Antunes faz parte dos 5 maiores diretores do mundo. É muita honra você ser convidada por um diretor como Antunes Filho, que mantém o CPT, né, que é o Centro de Pesquisas Teatrais, onde eu acho que todo ator devia poder passar por essa escola, porque é muito importante. Você, por exemplo, você passa lá 10, 12 horas. Eu passei. Mas é uma coisa que te prende, porque você tem várias aulas, você tem tudo lá dentro. E tem Antunes dirigindo tudo isso, com aquela rigidez, com aquela braveza dele. Quase mata a gente lá dentro, mas vale a pena ser quase morto pelo Antunes. Já deixa.
de cegas relações, os seres humanos agora pagam. Suas preces não são mais atendidas. Ó divino e portentoso Júpiter! Já foi. Já foi. Júpiter entra! Aí apaga a luz. Ei. Ok? Obrigado, Sérgio. Eu sou um cara muito simples, eu me contento com o melhor. Estava louco para fazer Brecht, queria fazer Brecht, né? Com a influência que eu vi. Eu tive a oportunidade de assistir em Paris diversas vezes, né? O Arthur Ui depois, com Helena Weigl, né? Helena Weigl. Eu vi direção também do Brecht, uma reposição dele, da mãe. Vi Mãe Coragem diversas vezes, tudo isso. Que passou, o Berlin Ensemble pegou todos os caminhões, 200 caminhões, né? Não, 70 caminhões, eles foram para Paris, né? 20 dias de Brecht. Então eu ia ver ensaio, aí eu ia com a Bujanra, né? E um pessoal, nós íamos assistir todos os ensaios e os espetáculos à noite. A gente assistia todo dia, né? Então eu vim assim, encantado de fazer Brecht. E a contradição, né, disso tudo é que eu nunca fiz Brecht. Eu tentei fazer alguma das teorias do Brecht, aplicar certas coisas do Brecht nesse espetáculo do Arthur Miller. As Feiticeiras de Salem. Ali uma opção de gente trabalhou, revelações mil aí de atrizes, né? Mas eu acho que não resultou, não, sabe? Eu acho que
Eu não consegui fazer o grande jogo, o afastamento, o grande jogo do Brecht para poder dar Brecht, né? Ficou meio duro, meio enrijecido. Que também para fazer arte precisa de uma grande técnica para fazer o dito cujo afastamento, que não é afastamento, mas é afastamento, né? É muito difícil, precisa de muita imaginação, muito trabalho para se fazer Brecht. Tanto é que, desde então, foi só uma tentativa, né, das teorias e da prática do Brecht que eu pratiquei nas frutíferas de Salem. Depois nunca mais mexi em Brecht. Embora eu veja nele um poeta, um grande poeta, legal, muito legal. Tem a ética e tem a estética, né? Então discutir, saber de colocar as duas coisas, e não de maneira como moleque, eu não queria mais, não. É como fazer a tragédia grega, que eu tentei 7, 8 vezes, né? E parava depois de um mês de ensaio, porque... E aí me dá aquela sensação da Feiticeira de Salem, que não é isso, viu? Não é isso. Não gostei. Retornei a São Paulo quando nasceu minha primeira filha e retornei à televisão. E foi quando eu recebi o convite do Antunes para uma peça que foi produzida por eles, era o Pequeno Teatro de Comédia. Eles, eu digo, Antunes Filho, Ademar Guerra, eram alguns sócios que fundaram Bogos, isso, Armando Bogos, o Pequeno Teatro de Comédia, que arrendou ali o Maria de la Costa, né? Como eu tive o privilégio de trabalhar 4 vezes intensivamente com Antunes, cada uma dessas vezes tem um método novo, uma novidade. Essa primeira, eu lembro, o que eu lembro de interessante é porque realmente eu ainda era muito bailarina e ele fazia muitos movimentos de expressão corporal comigo. As minhas lembranças mais nítidas do trabalho com Antunes nessa primeira vez foi não só a parte racional, não só a leitura e a análise dos textos, mas eu acredito que, pelo fato da minha formação de bailarina, ele deu muitos exercícios de expressionistas. Por exemplo, eu quero que você desça essas escadas agora, num estado de espírito em que ela está em determinado momento. Agora o oposto. Então é o que eu me lembro mais deste trabalho. Como eu não fiz a escola de arte dramática, ela não existia ainda no tempo que eu comecei a fazer teatro. Se existisse, eu teria feito, mas eu considero, então, uma autodidata, entre aspas. Na verdade, eu aprendi com todos os atores e, principalmente, todos os diretores com quem eu trabalhei. E nessa relação, onde entram o Diário Jacob, Adolfo Celli e tanta gente maravilhosa, eu sei que os que mais foram a fundo, para mim, importantes, que mais me ajudaram e me trabalharam para valer, foram 2 mestres, Antunes Filho e Eugênio Kuznets. Sempre tem um golpe de audácia da parte dele nas encenações. E quando eu lembro hoje da Irma, eu acho aquele palco que ele criou, aquele cenário, aquilo tudo tão pequeno para isso tudo que ele está fazendo e para tudo isso que ele construiu na carreira dele. Mas é engraçado que na época era de uma audácia assim completa. O cenário era uma escadaria. E começava com aquela barraca do Garcia Lorca, dos atores representando, e daí saía a história da Irma. Mas era de uma beleza assim absolutamente extraordinária. A Cleide fazia Irma, né? Eu lembro dos ensaios, e você me desculpa falar uma coisa pessoal, mas como ele me ensaiava.
E eu tinha que, que entrar em cena e gritar, Irmã, que era o que eu fazia o marido, né? Você não pode imaginar o tempo que nós levávamos para sair esse Irmã, do jeito que ele queria. A ponto de eu estava quase já chorando de tanta exasperação de conseguir fazer esse Irmã. Quando eu consegui, disse, pronto, o personagem é esse aí, agora você vai acertar o resto todo. Respira, diria redondo? Não. Ah, agora finge que tá. Bravo, por trás, olha por trás, bravo. Aspira e expira, perfeito. Expira pela boca! Vai, mais bravo atrás, aqui na nuca, bravo. Aspira pelo nariz, diafragma e expira pelo peito. Está aspirando perfeito? Aspirando perfeito? Então por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem o contrário? Por quê? Mas Antônio tem essas coisas assim que eu acho fantástica. Daí ele me disse, você como ator, você tem sempre que dar um olé para a plateia. Você tem sempre que dar um inesperado para a plateia. E não só você tem que procurar os desafios, mas dentro desses desafios, quando encontrados, você tem também que fazer esse tipo de jogo. Isso me marcou muito. Estava fazendo uma peça Garcia Lorca, o olhei vinha justamente a propósito, né? Mas isso me marcou sempre, sempre. Hoje em dia eu acho que é uma segunda pele que eu tenho. Eu acredito que eu ainda tenha isso como ator. Mas já não atuo no sentido de provocar isso. É normal no meu trabalho fazer isso. É normal no meu trabalho, graças a ele, procurar sempre desafios e procurar sempre, apesar da minha idade como ator e a física, sempre me sinto muito jovem quando eu faço teatro. E sempre, como eu disse anteriormente, a referência sempre é o Antunes. Lembro quando eu faço Irmã, eu aprendi a lidar com metateatro, isso foi legal, não é? E eu gosto muito porque o metateatro leva você no limite de uma coisa com a outra, né? Você chega quase que num absurdo, às vezes, e eu gosto das coisas, né, que chegam no limite. Eu gosto, mais um passo dá uma coisa extraordinária. Um passo errado, que você dá um pouquinho mais que você cai no ridículo. É desse ponto que eu gosto, que você fica no limite da realidade com o sonho. É nessa linha que eu gosto de trabalhar, entre o sonho e a realidade, é nessa linha. E a metalinguagem me permitia estar em cima da... O metateatro me permitia estar no meio dessa linha tênue, né, do teatro e o teatro comentando o teatro. É o jogo dentro do jogo. Me interessa muito isso, o jogo dentro do jogo. É como eu vejo a vida, né? É um jogo e eu faço jogos. É jogo dentro do jogo. Então, é aquilo que eu faço entre essa realidade e as diversas realidades. Eu não gosto da coisa assim, chapada. Coisa chapada, odeio. Aconteceu para fazer a Vereda da Salvação daquele jeito. Aquela coisa de... Eu estou contra isso porque eu estava farto de um tipo de teatro, né, bem feito, a mesmice, né, aquele teatro bem comportado, tudo isso. Eu precisava de ar, né? Aquilo que eu falei, não sei se fiz para contestar, porque eu precisava de ar. Né? Aí veio a Vereda da Salvação, aí eu precisava fazer aquilo, daquele jeito. Aí eu me entreguei. Aí eu fiquei, né, de certa maneira, cego a essa realidade cultural que me cercava, para poder mergulhar totalmente, na verdade. Se era bom, mal me importava, eu estava indo em frente, bicho, eu precisava me soltar, precisava respirar, precisava de oxigênio. Eu queria muito fazer a Vereda da Salvação, e no momento ele estava fazendo com o Fauzi Arap. Eu tive trabalho, antes do Fauzi Arap, de fazer uma listinha, por que ele tinha que me dar o Joaquim da Vereda da Salvação. Encontrei com ele, dei essa lista por escrito para ele, de tanto que eu queria o papel. E ele, não dá, porque sei o quê, papapá, e ensaiou o Fauzi Arap. Até o momento que ele me procurou, disse, o Fauzi saiu e você vai fazer. Então, para mim já foi uma coisa absolutamente extraordinária. Nós entrávamos no teatro a 1h da tarde e ensaiávamos até meia-noite, até quando fosse preciso. Havia uns breaks assim para um cafezinho,
Isso tomava em frente ao TBC, no teatro, e voltávamos. Aí eu acho que dentro do teatro brasileiro foi que se começou a usar laboratórios, que antigamente não se fazia isso. Mesmo o Zé Celso estava começando um outro tipo de coisa. Fazia muito um laboratório de memória emocional e tal, mas não era exatamente esse. O Antunes, na Vereda da Salvação, ele queria justamente procurar um comportamento de um homem que não tinha o menor contato com a cidade, não citadino. E todos nós nos empenhamos a essa procura também, porque não tinha também muito a estrada para se chegar a isso, que essa é uma qualidade ótima nele também, né? Ele descobre as coisas junto com a gente. Então nós começamos esses laboratórios. Então são vários que aconteceram. Lembro um que era um laboratório de samurai, por exemplo. Todos nós ficávamos em círculo com umas varas, e um com uma vara também na mão, no meio. E ele tinha que se defender dos golpes que vinham, que não sabia de onde vinha. E era uma coisa de reflexo mesmo. E você acredite que com o tempo a gente se defendia divinamente, sabia de onde viria e quando vinha se rebatia e tal. Isso era um desses. Às vezes recebia uma varada que doía a beça, mas fazia parte do trabalho, né? Depois teve um outro também que ele fez de bichos. Então cada um se gravava num bicho. Justamente havia uma razão para fazer isso, entendeu? E se possuía dessa figura, dessa fera, desse bicho, e se comportava durante o ensaio no palco como se fosse tal bicho. O mais interessante ainda, dentro desses laboratórios que ele fez, foi justamente procurar o antigesto. Isso que eu achei fantástico. Quer dizer, você fazia um gesto totalmente diferente daquele citadino. Pois não tinha o menor contato com a civilização, com nada. Então, se você fosse falar, vem cá, era uma coisa de vem cá. Então, os gestos eram totalmente desarticulados, né? A mão era um instrumento de trabalho. A boca era uma coisa só para se comunicar, não é? E o alimento era um outro alimento pesado, então a dicção também teria que ser diferente. Tudo isso foi muito pesquisado e foi muito bem realizado. Até onde desse laboratório todo me fica uma coisa muito bonita. Ele fez uma dessas sessões de laboratório, ele fez todos nós, cada um, interpretar uma loucura dentro de um sanatório de loucos. E cada um fez a sua parte, ia saindo, até que eu olhei para o palco e só estava a Cleide Ácules, num canto, toda incorporada como velha, porque ela fazia a Dolor, a mãe do Joaquim, né, uma mulher mais velha, encostada num canto e fazendo umas coisas assim, tão lindas e tão bonitas. E aí também vinha o antigesto, entendeu? Porque a procura era do antigesto. E a Cleide fazendo as coisas, e daí terminou. Ele perguntou o que era, Cleide. Assim, era uma velha, louca, idosa, tirando as teias de aranha. Ela estava no rosto, no corpo. Foi tão comovente isso, que até hoje eu lembro, fico muito emocionado. Era criar um certo desequilíbrio comigo, de quebrar certas coisas que eu precisava. E eu queria voltar, na verdade, não era naturalismo ali, era a terra, era um encontro com o I. Porque eu queria que os braços não fossem mais, a gestualidade, as atitudes não fossem mais civilizadas. Eu gostaria que mostrasse essas formigas, né, que trabalham, essas pessoas que são conduzidas, elas não conduzem nada, são levadas, como são conduzidas pelo Joaquim, né? Qualquer ideia que vem, são levadas. São pessoas que não têm uma opinião, mas têm uma sabedoria, mas não têm opinião. Então, e os atores quando vão fazer, por exemplo, eu me lembro do TBC que às vezes faziam peça, né, rural, né? Tem uma pedra muito boa, né, do cara, está uma tremenda seca aqui nesse Nordeste, dá para você conseguir uma pedrinha de gelo aqui pro meu uísque, entendeu? Então a gente via, nunca ninguém, né, no TBC podia se ajoelhar, a não ser se ajoelhar para receber, né, as comendas, né, ou a espada, né, na cabeça para ser, né, consagrado por alguma coisa, mas não se ajoelhava. O chão não se podia, ator no chão jamais, né, ficar com o bumbum para a plateia jamais, se arrastar então jamais. E eu contrariei tudo, e nem imitando ninguém, não é?
Ah, teve o negócio em 68, né, da molecada de 68 lá de Paris, e dos Estados Unidos, de Berkeley, que negócio todinho, né? As barricadas, aí começou a quebrar com tudo. Mas eu já comecei a quebrar em 64. Em 64 tinha quebrava o teatro inteiro, fazia tac, 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 não quero mais saber desse tipo de teatro. Então, não tinha cadeira, não tinha, era chão, bicho, tinha que se arrastar. Então, era esse negócio de encontrar um estado primitivo, de ir para a terra,